Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomadda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarvavedanta Sedanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatoshmaham Om Shanti 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 Om Om Ishvara Om Shanti. Nós estamos aí no capítulo 13. Nós estamos ainda desdobrando, né, a discriminação mais profunda. A gente já passou disso, a gente já passou da discriminação entre o Purusha e Prakriti. Nós entramos no âmbito de algumas sadhanas e os frutos, os benefícios obtidos, né? Então a gente já percorreu um ground, né, muito extenso já, né? Tem um verso aqui no qual é dito que o que importa é o conteúdo dos ensinamentos apresentados nos Upanishads. E se o indivíduo ele compreendeu o conteúdo, muito embora ele não tenha se submetido ao corpo de conhecimento completo, ele ainda assim pode passar e pode beneficiar outros, qualquer que seja a língua. Até mesmo na Índia, o Vedanta é ensinado nas línguas, né, locais. Você não precisa estudar sânscrito para estudar os Upanishads, nem mesmo na Índia, que dirá em torno ao mundo, né? Então, aqui é um pouco, é um pouco confuso, porque, primeiro, o indivíduo ele pode sim, compreendendo a essência da realidade, que é tudo que existe, Satchitananda Brahman, e tudo e todos nós somos. Entendeu? Então, o indivíduo, em sua própria construção, apresenta o Tatvamasi, o Aham Brahmasmi, às pessoas, dizendo: essa é a verdade, essa é a verdade, essa é a verdade. Se você não entendeu ainda, como algumas pessoas fazem, né? Senta, fecha os olhos e pensa nisso, Tatvamasi, Tatvamasi, vai meditando até que isso se torne uma realidade. O Vedanta diz não, porque a ignorância é tão profundamente arraigada que você precisa de um corpo de luz de ensinamento que possa dissipar toda essa ignorância que está profundamente arraigada. Então, se você não atacar essa ignorância devidamente, com conceitos em harmonia com a natureza da realidade, e se você simplesmente disser, não, essa, né, a sua essência é assim, você é a luz, você é isso, raramente isso beneficia as pessoas, tá? Raramente. Mas às vezes funciona, né? E eu cito meu exemplo que ainda assim, antes do Vedanta, a ficha caiu para mim depois de 20, 30 anos, né, de esforço, né? Mas, então é isso, tá? Então, se o indivíduo souber realmente o conteúdo, ele pode sim beneficiar outros, ouvindo de outros, né? Mas o método mais eficaz é ouvir realmente de um professor, de um guru, que seja autorrealizado e que tenha familiaridade ou familiarização, familiaridade com o corpo de ensinamento, tá? Com o corpo de ensinamento. Então, o indivíduo tem que estar muito comprometido e sem se perder, porque, de novo, né? Eu aproveito essas coisas para mandar mensagem para muitas pessoas, né? Entre elas, pessoas muito próximas a mim. Porque o indivíduo tem que estar comprometido em persistir no Shravana, Manana e Nididhyasana, mas quase que invariavelmente as pessoas elas caem vítimas da falta de confiança e falta de paciência, e elas caem na rede de propostas que são dualistas por natureza, que diz, não, você vai para uma outra dimensão, você vai descobrir coisas no campo do esotérico. Nada disso vai libertar, você só vai ser liberto se você compreender que você é a luz da consciência que ilumina e revela tudo que existe em termos de dualidade, seja ela física material, ou seja ela no campo esotérico, sutil, né, interdimensional. Tudo isso é samsara. Eu digo para as pessoas
E as pessoas não me acreditam, acreditam que elas possam se resolver no samsara esotérico, samsara religioso, samsara espiritual, né? Então, se você ouvir isso, das palavras de um guru que competente, etc., né? Então você vai purificar, você vai crescer sem atrasos, retardos, né? Porque eu vejo as pessoas, pá, vai para cá, vai para ali, meu Deus, e agora ela está alimentando mais e mais a ignorância, a dualidade, né? A yoga, a noção de que eu devo, né, fazer alguma coisa para contatar a realidade, que é interdimensional, que é isso, que é aquilo, aí eu vou ser feliz. Então, todas essas bobagens, eu vejo as pessoas pegarem esses caminhos e se perderem e totalmente impotentes, porque só Ishvara sabe, né, como iluminar o caminho de cada um de nós. Então, ouvir as palavras do Guru é essencial. A isso o verso fazia referência a cruzar a mortalidade, que é simplesmente reconhecer a sua natureza livre do nascimento, vida e morte. Então, isso nos traz o verso 27. Qualquer ser, seja ele móvel ou imóvel, qualquer ser que nasce, né, que apareça, né, viva, envelheça e desapareça, qualquer desses seres, saiba que surge da união do espírito com a matéria, ou Arjuna, né, Kshetram e Kshetranyam. Então, o mesmo princípio, existem dois fatores operando aqui em Mitya. Um é o espírito, aquilo que é a natureza real, essencial, intrínseca de cada um de nós, tá? Então, existe o espírito e existe a matéria. A matéria ela pode ser sutil ou grossa, né? Ou densa, né? Então, ele diz: qualquer ser, seja eles os seres inertes, né? Existe, o espírito existe, mas como assim? Porque existe. Se uma pedra existe, entendeu? É porque ela também possui a consciência, porque a existência é o outro lado da moeda daquilo que nós chamamos de consciência. Sat Chit, a única realidade. Tudo que existe é Brahman, tudo que existe conscientemente é Brahman e somente então pode ser reconhecido pelo Jiva-Atma, porque somente o Jiva-Atma, pelo menos nesse planetinha dos bárbaros, consegue contemplar sobre a luz desses ensinamentos e obter o conhecimento direto. Eu me identifico definitivamente com a minha real natureza, que é o espírito, que é a consciência, que é a existência. E eu ainda assim, eu não vou, né, cortar a cabeça do meu corpo material, né? Não vou negar ou rejeitar. Me foi produzido, dado por essa inteligência suprema, eu continuo participando neste mundo, né? Mas ainda assim, a minha identidade agora foi transferida para aquilo que é a minha real natureza, que é o espírito, tá? Então, o conhecimento, a espiritualidade nada mais é, o nome de espiritualidade é a busca pelo espírito. O que é o espírito? O espírito não é uma energia por aí nessas dimensões, entendeu? Não, o espírito é something that is a essência sem a qual nenhum de nós existe, né? Muito menos existe conscientemente, né? Então, os seres inertes, os seres móveis e imóveis, os seres móveis se referem aos vivas do reino animal, vegetal e humano, né? E os imóveis são todos os objetos, as criaturas, como eu às vezes gosto de chamar, porque também são criaturas inertes, que não possuem nenhuma ciência, mas ainda assim existem. Surge da união do espírito com a matéria. Então, nos versos anteriores, Krishna apontou que todo buscador, inclusive o Felipe, deve passar por todos os estágios de sadhana. E que todas as sadhanas, né, isso foi visto também na última semana, todas as sadhanas servem para a preparação para aquilo que só pode ser obtido através da compreensão, tá? Todas as sadhanas vão preparar o intelecto humano, tá? Vão preparar o complexo corpo, mente, sentidos, vão purificar, refinar para que ele possa realmente chegar na sadhana,
Upanishadika, que é o Nididhyasana, que inicia com Shravana, Manana, Nididhyasana, de modo que aquela compreensão possa ser realmente assimilada, internalizada, né? De tal modo que o indivíduo reconheça aquilo que ele realmente é. Então, todas as sadhanas servem para preparar o indivíduo para culminar na sadhana mais importante, que é o Shravana Manana Nididhyasana, cujo o objetivo final, né, o fim da linha é o que? O Atmayana, o autoconhecimento, o conhecimento da minha real natureza como Brahman, em Brahman como Brahman. E nós vimos aquela passagem muito bacana, que neste caso, o Atma, o ser que brilha na mente, né, no intelecto humano, como o ser humano, o ser não dual, brilha no intelecto humano como o ser humano, né, e através desta mesma mente, que é o ser humano, a consciência refletida, ele reconhece que eu sou o único ser que existe, eu sou Satchitananda Brahma, consciência uma sem um segundo. Todos precisam chegar a esse ponto de sadhana para obter o Atmayana. Como nós sabemos, a purificação, a preparação, a maturidade é desenvolvida através do Karma Yoga. Swami aqui apresenta no público dele lá japa, repetição, né, pujas, adorações, outros rituais, né? Aqui para a gente isso é relativamente irrelevante, né? Porque nós não vivemos no âmbito dessa cultura, mas aqui nós diríamos todos os tipos de atividades, né? No Ocidente, a gente começa esse processo querendo meditar, querendo pacificar a mente, depois compreende, entra, se tiver sorte, entra em contato com o Karma Yoga. Aí o Karma Yoga vai explicar melhor e o indivíduo vai começar a converter todas as atividades mundanas em sadhanas espirituais. Como assim? Apresentando as minhas ações com um espírito de dedicação, em harmonia com as leis que regem essa ordem, entendeu? E recebendo os resultados como uma oportunidade de reavaliar, reexaminar a minha vida do ponto de vista de minhas atitudes, as minhas palavras, as minhas ações e os resultados que eu estou colhendo, né? Todo mundo tem que passar por esses processos para chegar no Shravana Manana Nididhyasana, que culmina com o Atmayana. Este é a porta final, o portão do Yana, né? Tem aquela expressão, todas as vias, todas as ruas nos levam a Roma naquele tempo, né? Na época do Império Romano. Mas não é bem assim. Todas as ruas nos levam na avenida principal, mas somente uma avenida principal nos conduz a Roma. Existem milhares de modos, tá, Felipe? Milhares de modos, entre eles o mais sofisticado, que é o Vedântica, Karma, Dharma, Upasana. Existem milhares de vias, né? Das mais sofisticadas, claras e eficazes, até as mais confusas, né, dos faz-faz aí da religião, etc. E todas essas vias, todos esses caminhos, eles nos levam ao Jnana Yoga do Vedanta. Porque somente através do Jnana Yoga do Vedanta o ser pode ser realizado. Porque ele não pode ser produzido, não pode ser obtido, né? Ele só pode ser reconhecido para um intelecto extremamente preparado. Na Índia é muito interessante. Quando você chega num templo, tem diversas entradas, né? Isso eu tive a oportunidade de conhecer isso somente nos últimos anos, né? Das minhas visitas na Índia, depois ali de terem entrado em contato com James e com o Ramana Ashram lá no sul da Índia, né? Então, os templos, né? Nós visitamos alguns, têm diversas portas, mas quando lá dentro no núcleo do templo tem uma porta única que nos conduz àquilo que é o símbolo do Senhor Shiva, entendeu? Do Senhor Krishna. Então, lá no núcleo central do templo, só existe uma porta para encontrar o Senhor, né? Mas antes, você tem muitas portas de entrada para o mesmo templo.
Ele diz quatro portas, mas somente uma para entrar e encontrar o Senhor. Da mesma forma, existem muitas yogas, muitas sadhanas de preparação. O objetivo final é moksha, é a libertação através do autoconhecimento, mas para chegarmos ao autoconhecimento e à libertação, existe somente uma porta, e ela é chamada a porta do Atmayana, do autoconhecimento, né, que requer o Shravanam Manana Nididhyasana. Isso foi mencionado nos últimos versos. E por que que o Vedanta insiste que somente através da compreensão o ser pode ser realizado, né? Eu acho que eu citei para vocês, né, na última semana, né, ou até mesmo Ramana Maharaj, quando eu ouvi ele dizer uma coisa antes de eu encontrar o Vedanta, né, e num dos livros ele dizia somente através da compreensão, o conhecimento, e somente mesmo através da compreensão, o ser pode ser realizado, porque o ser já é sempre realizado, sempre presente. É só uma compreensão, né? É só uma compreensão. Então, no final das contas, até mesmo Ramana Maharaj, cujo percurso nesta última encarnação dele foi o yoga, o Samadhi Yoga, as meditações profundas, se perdeu, né? Ele se dissolvia no Nirvikalpa Samadhi. Ainda assim, depois de décadas, ele entrou em contato com as escrituras do Vedanta, dos Upanishads, e no final ele diz: somente através da compreensão o ser pode ser realizado, porque ele está sempre, sempre, não existe um momento que ele não esteja realizado, o presente. Então, as pessoas, inclusive alguns de vocês, talvez pensem que eu, né, seja um fanático, né, que todos nós da nossa Sampradaya sejamos fanáticos, né? E o Dayananda tem aquela piadinha dele que ficou famosa, porque foi de muito bom, muito, como é que se diz? Esqueci a expressão. Que é eu prefiro ser um fanático do que ser um lunático, né? Fanático ou lunático, eu também prefiro ser dito ser um fanático. Porque a escuridão é o símbolo da ignorância, o indivíduo sofre devido à ignorância a respeito daquilo que ele é, né? E o indivíduo quer remover a dor do samsara, é um subproduto da alta ignorância, ele quer remover a dor sem compreender que a raiz da dor é a ignorância, e mesmo que ele ouça dizer que não, é por causa da ignorância, então eu tenho que buscar o autoconhecimento, sim, tudo bem. Como é que eu vou buscar isso? Eu vou remover esta ignorância. Como é que você vai remover a ignorância? Em meditação profunda, ou fazendo muitas coisas por aí, tá? Fazendo muitas coisas por aí. Então, não, você só precisa reconhecer, porque esta escuridão, que é o símbolo da ignorância, ela só pode ser cancelada ou dissipada através da luz. Não existe analogia mais bonita para aquilo que é a realidade, em termos de como obter a compreensão da realidade, somente através da compreensão, do conhecimento. O Vedanta, né, é a luz que ilumina e revela a nossa ignorância. A luz que ilumina revela a ignorância a respeito da real natureza do ser que causa toda a dor do samsara. Então, é um pramana, é uma luz refletida, a luz da consciência que ilumina a luz de Ishvara, que é puro Sattvaguna, que nos revela os ensinamentos completos, e através deste reflexo de puro Sattvaguna, a nossa ignorância é iluminada, né? E existe camadas de ignorância, camadas. Às vezes a pessoa fica meia braba, né? Porque ela pensa que acabou a ignorância, acabou as impurezas, né? Mas não, isso tem que ser iluminado, iluminado. É através dessa luz vedântica que nós podemos dissipar essas ignorâncias, através de compreensões a respeito do que eu não sou, de modo tal que eu possa me estabelecer naquilo que eu realmente sou. Mas as pessoas pensam que essa ignorância pode ser removida, né? O Swami Dayananda costumava apresentar essa analogia engraçada, né? Naquele tempo lá, né? Os ashras na Índia, né? E o pessoal lá
né, os sannyasis não tinham muito o que fazer, todo mundo queria pegar o cabo da vassoura para ter alguma possibilidade de fazer karma, né, ações, né? Então, é como se o indivíduo pudesse varrer a sua ignorância com um cabo de vassoura. Vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, vai varrendo, né? Ou fazendo trilhas, ou fazendo isso, fazendo qualquer faz, né? Não, você não pode remover essa ignorância, que é a causa fundamental da dor humana, do samsara, fazendo nada, é só compreendendo, tá? Mas fazendo algumas coisas pode ajudar, sim, no desenvolvimento de preparações, ou de purificações, ou refinamentos, ou maturidade, para que um dia o indivíduo tome uma resolução e diga: eu vou parar de fazer tudo isso, eu vou ficar totalmente focado, né, nessas revelações vedânticas, até que realmente eu consiga assimilar, em vez de estar perdendo energia, vazando energia aqui e ali, dissipando, né, tempo e energia, não, eu vou focar, né, até que eu esteja totalmente satisfeito, que o meu conhecimento seja livre de qualquer dúvida, porque não existe modo, né? Existem muitos caminhos somente para trazer o indivíduo a este nível de maturidade que não pode ser forçada também, tá? Não pode ser forçada. Então, a vassoura não vai varrer a escuridão, né? Você não pode pegar a escuridão e botar dentro do armário e fechar o armário pensando que a escuridão vai ficar lá. Não, o armário não vai segurar a escuridão, né? Ok. Esse é um fato. Somente através do conhecimento, da compreensão, o ser pode ser realizado. O que é o samsara? O samsara é um erro, é uma apreensão equivocada. Esse erro causa muito sofrimento. Qual é a solução? Reconhecer que você é a consciência que ilumina o jiva e todos os seus erros e acertos, tá? Eu sou a consciência ilimitada, não dual, a única realidade, e eu ilumino os jivas, inclusive o meu próprio jiva, né, em meus erros e acertos, né? Eu vou corrigindo os meus erros, né? Quando eu analiso, eu examino, né, os meus erros sob a luz dessas revelações, né, upanishádicas, e aí eu vou dissipando aqueles fragmentos de ignorâncias que ainda assim produzem resíduos, sofrimentos, tá? Os sofrimentos residuais. Eu sou Purusha, eu sou Purusha. De fato, eu preciso obter esse conhecimento claro, sempre presente, firme, né? Enquanto isso, eu permaneço ignorante. Purusha, não Purusha. Nós sabemos que Purusha, né, aquilo que eu sou como espírito, existem quatro aspectos, né, para isso, né? Que nós sabemos que a única fonte de senciência é livre de atributos, de sobreposições do guna. As sobreposições de guna ocorrem dentro do âmbito do Prakriti de Maya e todas as configurações de todos os seres vivos, né? Eu sou livre dos gunas, sou nirguna, eu sou imutável, nirvikara, eu não faço nada, eu sou o princípio, consciência, testemunha, que não se modifica e é o princípio que não faz nada. Eu não preciso, eu não existo dentro do âmbito da causalidade de ações e seus resultados, ações e suas repercussões. Eu sou o princípio, consciência que testemunha toda a dinâmica que ocorre em Mitya através de todos os jivas, né? Eu sou a única realidade e o corpo-mente, que é inerte fundamentalmente, é uma mera aparência que ocorre dentro do âmbito do meu espírito, da minha consciência. Eu sou o espírito pleno, frase forte, bonita, né? Purna Purusha Aham. Eu sou o espírito pleno, cheio, completo. O Ariane, né, ele é ignorante deste fato, e os aspirantes ao autoconhecimento ainda são ignorantes de um certo modo, embora eles já tenham um conhecimento a nível inicial, né? O que que fica faltando, né, para remover as raízes dessa ignorância que ainda produzem
a problemática do samsara, né? Eu preciso simplesmente de não me perder por aí buscando soluções, atalhos, soluções que possam resolver o problema mais rapidamente, porque o Vedanta diz que é um processo lento, processo de preparação, assimilação e internalização. Não, eu preciso de um atalho. Não, permaneçam com o Yana Yoga do Vedanta, com o Karma Yoga do Vedanta, se necessário, explore um pouco no campo do Upasana, tá? Usando símbolos de Upasana que sejam representações de Saguna e Shwara, e mais tarde, então, nós entramos no campo do Shravana Mana Nididhyasana, que é a meditação vedântica que utiliza um símbolo de contemplação, que é o quê? A minha própria natureza como a consciência, né, que está fazendo esta busca pela compreensão final que me liberta. Essa ignorância levou muito tempo. Ela é fundada no erro fundamental, que é o aham, corpo, mente, asmi, que, invariavelmente, né, ocorre no caso de todos os nascimentos. Eu não compreendi que eu sou a luz da consciência, né, que ilumina, vivifica e anima este corpo-mente. Me identifiquei com a minha natureza Prakriti. Quando eu não sei que eu sou o ser Satchitananda, eu me confundo com o Prakriti, que é a minha natureza energética material. Isso também ocorre no sonho, né? No sonho isso também ocorre, a gente sabe que todo dia, quando a gente sonha, quase que invariavelmente a gente se identifica com a entidade sonhadora, né? O Tai Jaza. Quando eu esqueço o meu corpo que eu deixei aqui dormindo no sono profundo e me identifico com aquele corpo projetado numa ordem mais sutil, que é o Taijasa, que é o sonhador, eu esqueço do corpo que estava vivendo o momento de sono profundo e desfrutando de uma satisfação quase perfeita, de um ananda, né? O ananda do sono profundo. Eu me identifiquei com o meu corpo dinâmico, o corpo do sonho, né? E quando eu esqueço o meu corpo adormecido, né, esta ignorância, ela causa grande sofrimento. Tudo isso devido à identificação com o meu corpo do sonho, à identificação com o meu corpo material. Quando eu estou sonhando, o sonhador, ele se torna ignorante do seu corpo material. Ele se torna ignorante do seu corpo causal, o corpo do adormecido, tá? Nós temos três corpos, nós utilizamos três corpos para interagir naqueles três estados, no causal, no sutil e no físico material. Cada um deles exclui os outros corpos. A gente só assume um corpo de cada vez, tá? E sempre que a gente assume um, a gente perde contato com os outros. Naturalmente, para quem for exposto a esses ensinamentos, você pode simplesmente se identificar totalmente com o seu corpo material, ainda assim mantendo a compreensão de que você existe um outro dois corpos que te permite interagir com as duas outras ordens, a ordem sutil e a ordem causal. Mas em ambos, em todos os casos, né, essa analogia do sono é muito bacana, muito importante, né? Porque o sonhador, em retrospectiva, uma vez que ele se torne o desperto, ele olha para o sonho e diz aquilo ali era uma ilusão, né? Aquilo ali era uma ilusão. E como nós vimos no Mandukya, né? Existe um outro despertar, que é dito ser o despertar espiritual, no qual o indivíduo, ele depois de tanta busca, tentando compreender esses ensinamentos upanishádicos, ele se identifica com a consciência Turiya, né? E aí ele percebe que a identidade do Vishwa, né? Do desperto, também era uma falsa identidade, era como uma ilusão, tá? De que eu sou a matéria inerte, o corpo, mente, sentidos. Isso é um erro, um equívoco, parece ser invariavelmente presente em todos os nascimentos, mas este é o que é dito ser o despertar que realmente liberta o indivíduo, né?
Purusha Anyana levou à identificação com a minha natureza Prakriti, né? A minha natureza Prakriti levou a Abhimana, identificação, Atmaniana levou a Atmarya. Ou em inglês, a ignorância levou a identificação com o corpo. Então, isso aqui o Swami Shimaya colocava de modo muito eloquente, né, e forte, né, e carismático. Né? A não apreensão daquilo que eu sou causa um erro de projeção e eu me identifico com aquilo que eu não sou, né? Então, primeiro você tem a não apreensão, tá? Que é a varana, a não apreensão daquilo que eu sou. Aí essa alma individual, numa idade, né, já de alguns anos, ela tem um impulso, né, cultural ou como se diz? O genético de se definir. Ela quer se definir. Então, ela não apreende que eu sou a luz da consciência e ela, precisando se definir, por qualquer motivo que seja, ela se define como o corpo, mente, sentidos. Tá? Então, a não apreensão daquilo que eu sou, invariavelmente causa uma projeção ou uma apreensão equivocada de que eu sou o corpo, mente, sentidos. Tá? Então, isso é invariável. As escrituras referem a isso como duas energias que causam isso: a varana, aquilo que irá encobrir a realidade de nós, que parece ser uma coisa perversa, porque numa idade infantil, com toda a pressão que existe, né, das sociedades, das culturas sociais, etc., o indivíduo, ele invariavelmente se identifica com o corpo, mente, sentidos. Então, a não apreensão causa uma apreensão equivocada e depois alguns indivíduos, raros indivíduos, eles buscam a libertação desta identificação equivocada. Não que ele queira, não, eu quero rever a minha identificação e eu quero redefini-la. Não, não. Ele simplesmente ele reconhece que existe alguma coisa estranha, existe alguma coisa não natural, e eu ouvi dizer que esse desconforto, né? Esse desconforto profundo, essa insatisfação crônica, é derivado a uma identificação equivocada, né? Eu não me identifiquei no início corretamente como espírito, consequentemente me identifiquei com corpo, mente, sentidos, e agora os Upanishads sugerem que eu posso, mais uma vez, reverter este mal entendido através de uma compreensão que quase que invariavelmente requer muita preparação e os ensinamentos completos. Identificação errônea. Nós todos somos feitos de kshetra e kshetranya, significando dizer espírito e matéria. E tem uma passagem muito bonita que nós vimos, né, nos versos anteriores, que diga: você precisa conhecer você mesmo como Purusha, né, Kshetranya, porque este é o conhecimento de sua real natureza, do Atma real, do ser real, do eu real, né? E ele foi apontado como o quê? Como conhecedor de todo o campo de mítia, de tudo que existe no campo da dualidade, seja a nível físico ou interdimensional, sutil, é o conhecedor, é essa consciência de cui nada escapa, né? Então, uma identificação enganosa é chamado de erro. Eu, eu perco a compreensão de que eu sou Purusha e eu me identifico com Prakriti. Isso é chamado de adhyasa também, tá? Shankaracharya, em sua introdução mais famosa, num dos Brahma Sutras, ele escreve Bhyasan, Bhyasan, um Bhyasan, né? Que é um comentário chamado Adhyasa Vaishnava, comentário sobre esta adhyasa, tá? Então, essa adhyasa é uma sobreposição errônea, tá? Então, isso a gente tem visto isso, e eu tenho apresentado isso muito repetidamente, né? Qual é a sobreposição errônea, né? Eu descobri que eu preciso saber o que eu sou
para me libertar da problemática do samsara, a problemática humana, né? Aí eu digo assim, eu tenho que saber que eu sou a consciência, eu tenho que saber que eu sou o espírito, né? Eu tenho que saber que eu sou o Purusha, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente buscar este conhecimento, mas a tendência natural, que é uma vassana, né, sem início, é de sobrepor equivocadamente os atributos do corpo, mente, sentidos. Ele fez um comentário sobre esta dhyasa, né, com esta sobreposição invariavelmente presente. Ele escreveu apenas uma página e meia, e depois a galera lá dos Brahma Sutras escreveram toneladas de livros, né, sobre aquela página e meia escrita por Shankaracharya, né? Eu, o Chetana Tattva, um princípio sentiente, considero meu corpo material, eu, a consciência, considero minha matéria. Essa é o grande erro, a grande tolice. Eu, o ilimitado, me considero o corpo-mente limitado. Eu, o infinito, me considero o corpo-mente finito, né? E as pessoas vivem normalizadas neste erro mais fundamental, procurando soluções no âmbito da dualidade religiosa, esotérica, espiritual, aqui e ali, né? É como se aquilo pudesse resolver um problema que somente pode ser resolvido através da apreensão correta daquilo que nós somos. Eu sou o espírito, eu sou Purusha, eu sou a consciência não dual, a única realidade. Se eu me considero o corpo material, como se diz na gíria, eu estou ferrado. Por quê? O corpo material, ele é sujeito ao envelhecimento e à morte. E quase todos que estão firmemente estabelecidos no corpo material como corpo material sofrem esta agonia crônica na medida que os anos e as décadas passam e observando as pessoas que acabam deixando o corpo, né, vão sofrendo isso e jogando esse sofrimento para debaixo do tapete. E aí sai por aí fazendo coisas como se pudesse atenuar aquela dor crônica, aquele medo crônico, né? Então, esta é a tolice, este é o erro, mas os jivas, os sansaris religiosos, espirituais, eles vão administrando com sucesso essa tolice. Nós não somente vamos, né, sobrevivendo com base nessa tolice, neste erro fundamental, a gente, não, não, tudo bem, a vida não está tão mal, estou me divertindo um pouco, tem um pouco de punha, isso e aquilo. Não somente eu administro com determinada talento, capacidade, né? Mas eu estou perpetuando com talento este erro fundamental que cria, que produz a doença do samsara. A gente vai perpetuando, esse é um ponto importante para o Felipe, não, o Felipe Fagundes já saiu. É um ponto importante para ele, e para todos, porque toda vez que nós fazemos coisas como meio de nos resolver, de nos completar, de nos realizar. Quando a gente entra, né, em atividades, né, de fazer coisas do ponto de vista mental, verbal ou físico, como se aquilo pudesse realmente me resolver, né? Toda vez que a gente está fazendo isso, nós estamos perpetuando o erro, perpetuando o engano, tá? Quanto mais a gente aborda esse problema diretamente, mais rapidamente a gente cresce, mais rapidamente a gente desenvolve as qualidades necessárias para o autoconhecimento. Quanto mais a gente permanece com um pé aqui, um pé lá, a gente dá um passo para trás, para frente aqui e dá outros para trás aqui, porque nós estamos nutrindo e perpetuando a ignorância. O que é a ignorância? Yoga. Yoga é visto como ignorância, porque você tem que fazer coisas para obter o resultado, tá? Fazer coisas para obter o resultado. Se você obtém um resultado que você, no máximo, saiba que é um melhoramento do corpo, mente, sentido, tudo bem. A yoga é perfeito, a yoga é o que nós ensinamos no Karma, Dharma, Upasana Yoga. É yoga, fazer coisas para obter um resultado, o resultado é um melhoramento,
tá? O melhoramento não é o destino final, é intermediário, para que eu possa entrar com uma boa margem de sucesso no Shravana Manana Nididhyasana, ok? Mas se eu permaneço, né, com um pé no Vedanta e outro pé fazendo coisas no mundo do faz-faz, religioso, esotérico, espiritual, místico, né? Eu estou ainda assim nutrindo este erro, nutrindo esta ignorância com sucesso, né? Que vai reforçar: eu sou o corpo físico, eu sou o corpo sutil, eu sou o Samadhi Yogi, eu sou, né, um místico, eu sou. Qualquer que seja a definição de si, é simplesmente ignorância. Ok? Você quer dizer alguma coisa, Betânia? É, eu fico pensando, né? Porque isso não é novo, o tempo todo é falado isso, né? Sobre esse erro de identidade. E para mim, toda vez que eu ouço, eu falo, lógico, é tão claro, é tão claro. Mas eu me vejo me confundindo inúmeras vezes com o complexo corpo-mente, né? O tempo todo. Então, não sei, eu fico pensando que por que que isso não está tão internalizado ainda, né? Por que que eu ainda me confundo, mesmo ouvindo e falando, é lógico que é isso, né? Eu perdi o original e peguei o errado e projetei, mas eu já vi, e por que que eu continuo? Eu sei que é uma pergunta recorrente, professor, mas Sim. É parece recorrente. lógico. É O tão Swami, lógico e parece ilógico, é eu simples, é continuar lógico. ainda me identificando. O Swami mencionou isso algumas páginas atrás aqui neste artigo, né? Dizendo que a ignorância ela leva muito, muito tempo para se estabelecer, tá? E do mesmo modo, já que ela foi obtida no tempo, ela só vai nos deixar no tempo, tá? Uma coisa que nasceu dentro do tempo, através, né, de muitos nascimentos, ela não nos deixa de um momento para o outro. Ela não nos deixa. A nível consciente, mente consciente, intelectual, a gente compreende isso. Mas aí aqueles de nós com mais honestidade, integridade espiritual, né, intelectual, a gente vê, mas ainda assim a minha vida e o meu conhecimento não estão alinhados, né? Eu sei que eu sou o que eu sou, né, espírito, né? O corpo material é um mero instrumento, né, que aparece e desaparece. Mas ainda assim eu me vejo identificado com este corpo que eu acho lindo, maravilhoso, né, etc, etc. Leva tempo, a maturidade, e quanto mais a gente vai desenvolvendo a maturidade, mais rápido o processo de preparação ocorre, tá? Essa ignorância, ela é sem início, ela nos compele. O Vedanta uma ciência muito bacana. Ele apresenta, entre os ensinamentos mais básicos, que a felicidade não existe em nenhuma configuração de mítia. Nenhum objeto de mítia realmente contém a felicidade que nós buscamos. Então, vamos esquecer essa história de autoconhecimento e moksha, mas vamos dizer em termos de felicidade, porque todo ser humano quer ser feliz, né? A menos que sejamos aqui e ali, alguns de nós, masoquistas, né? Então, do ponto de vista simples, a gente quer ser feliz. Nós somos iludidos de pensar, né, de projetar a felicidade nos objetos. Existe uma infinidade de exemplos, análises vedânticas, né, que provam isso, né? De repente, Marcelo, se você lembra quais são os textos nos quais é bem elaborado o fato de que a felicidade não se encontra no objeto, tá? Se você por acaso identificá-los, né? Que os objetos, o mesmo objeto produz felicidade para um, mas desprazer para o outro, né? E hoje produz felicidade, amanhã ele produz infelicidade. Os relacionamentos íntimos humanos é uma prova disso, né? Então não existe felicidade em nada lá fora. Então, uma vez que isso esteja bem estabelecido, que the joy is not in the object,
a felicidade não se encontra em nenhum objeto de experiência, depois que isso está muito bem estabelecido, ainda assim vai existir uma tendência de buscar essa felicidade nos objetos. Por quê? Old habits, né? Vícios, vasanas, habitudes, né? Hábitos. É uma vida, duas vidas, vidas infinitas, buscando a solução nos objetos de experiência. A dualidade projeta o conhecedor e o conhecido, o experienciador e o experienciado. E ele cai nessa trápola de achar que ele vai encontrar felicidade em determinados objetos de experiência. O mais, né, mais desafiador no final é o que? O Sattva Guna, que vai produzir um reflexo da consciência, um estado de samadhi, meditação profunda, que o indivíduo vai pensar: agora eu cheguei, mas não chegou não. Que aquilo está ocorrendo dentro da consciência, somente a compreensão de que eu, a consciência, que revela, ilumina todos esses estados de contemplação, de meditação, de samadhi, são a única realidade. Então, isso leva tempo. Nós nos identificamos com todas essas projeções que ocorrem no âmbito da consciência, ao invés de nos identificarmos com a consciência. A consciência é o pano de fundo. Eu sou a tela, eu sou o espelho. Tudo isso que é projetado aqui não sou eu, né? Portanto, eu não fico preso, amarrado nessas coisas, nesses objetos, nessas configurações projetadas, porque eu sei que ali eu não me resolvo, ali eu permaneço em dualidade, tá? Então, tudo isso, Betânia, leva tempo, tá? E eu tenho a certeza que você tem integridade intelectual, tem confiança nos ensinamentos, você tem paciência, você tem a humildade suficiente para atravessar, né, todo este processo sem frustração. E não existe nada outro, mesmo que alguns de nós, aconteceu na minha vida algumas duas vezes no mínimo, eu dizia assim: não, agora eu chuto o pau da barraca porque eu não aguento mais. 20 anos buscando isso e aquilo, né? Aí depois quando eu vi, eu estava tirando lá dos caixotes os meus livros de Ramana, de Nisargadatta, e de novo lendo eles, entendeu? Tem esse impulso dentro de nós que nos diz: não existe nada melhor a fazer do que seja descobrir aquilo que nós realmente somos, porque é o único modo de a gente encontrar aquela paz além de toda e qualquer compreensão humana, tá? A paz inerente à minha real natureza, tá? Então é isso. A ignorância é o desafio maior. A guerra que é descrita no Bhagavad Gita, né, de Arjuna, é uma guerra contra a ignorância, né, simbolizada entre o exército de Duryodhana, que pessoas movidas por muita ignorância, que, né, fazia de modo que eles fossem os maiores violadores do Dharma, contra a família de Arjuna, que eram pessoas justas e dhármicas, né? Então, essa discriminação entre o Dharma e a Dharma é o que vai preparar o indivíduo para discriminar a minha natureza purusha, da minha natureza material. E essa é a guerra final, é a batalha final que nós do Vedanta Brasil queremos e temos confiança de obter essa vitória. Não é assim, Mário? Hum? Ô, professor, então, eu vejo todos os benefícios assim da minha vida, nesses ensinamentos, né? Mas parece que em determinados momentos acontece amnésias, que eu estou chamando isso do meu corpo causal em ação, ao invés da minha consciência, assim, né, humana é, às vezes parece que a amnésia toma conta em determinados momentos, né? Dessa certeza que causa tantos, produz tantos benefícios, entendeu? É o É corpo mesmo? causal mesmo. É a mesma coisa, né? Essa ignorância é profundamente arraigada no corpo causal, na mente subconsciente, e ela precisa, esse conhecimento precisa se espalhar lá, porque senão a gente vive nessa dicotomia, né? A nível consciente, eu sei o que eu sou, mas aí aquilo que vem da minha mente causal vai contrariar aquilo que eu sou, e aí vai minar a minha convicção de autoconhecimento, vai criar dúvida, vai criar incerteza.
etc, etc. Não existe outra saída que seja prosseguir fazendo esse trabalho. Tem uma passagem vedântica que nós dizemos que o nosso objetivo intermediário é de cultivar e desenvolver sempre mais e mais uma mente contemplativa, uma mente satívica, para que eu possa fazer de modo sempre mais profundo o meu nididhyasana, o meu manana, o meu shravana, tá? Então, não existe nada, porque somente ali nós vamos estabelecendo, pelo menos a nível consciente, uma clareza de autoconhecimento que invariavelmente, na medida que você vai nutrindo, através dessa cessada, vai nutrindo, né? Nutrindo, né? Através de Shravana, Manana e Nididhyasana, isso vai escorregando para uma, entre aspas, para a mente causal, a mente subconsciente, e você começa a criar, produzir vasanas que são em harmonia com a sua mente consciente. Vasanas é a mente inconsciente, você precisa criar vasanas que sejam em harmonia com o conhecimento. Antes, o seu conhecimento era: eu sou o corpo material e eu tenho que tentar me proteger para viver eternamente. Agora, sei, eu sou o espírito imortal. Então, este conhecimento ele precisa criar realmente raízes na corpo causal, senão vai permanecer sempre aquela contradição entre o que eu sei e o que minha vida demonstra, tá? A questão da Betânia a respeito do por que que leva tanto tempo, né? Já que a nível de mente consciente eu já compreendi o que eu sou, né? Então, nós estávamos dizendo que esse conhecimento ele precisa se desenvolver na mente subconsciente também, porque é de lá que as nossas respostas ao mundo vêm, né? A gente responde com base em todo aquele material, né? Toda aquela data, né? Os dados que estão depositados com base em experiências passadas, é dali que eu respondo. Se eu respondo ainda a partir de um campo de dados em torno a Aham, corpo, mente, asmi, aí as minhas reações vão ser contrárias ao meu conhecimento a nível consciente, ok? Então, isso é o que leva mais tempo, tá? Primeiro é a compreensão a nível mental, a nível, né, mente consciente, e depois uma compreensão livre de qualquer sombra de dúvida, né? E depois esta internalização, nas palavras do Swamiji, que vai permitindo ao indivíduo desenvolver esse conhecimento em sua personalidade emocional, porque a personalidade, nós somos seres mentais e emocionais, a gente responde ao estímulo do mundo, né, na medida que os eventos ocorrem, né? E os eventos vão ocorrendo e não sempre, né, nós respondemos a partir da nossa sabedoria espiritual. A gente responde a partir da nossa ignorância espiritual, que ainda domina o campo causal do indivíduo, né? Então, este é o processo inicial de desenvolver esse conhecimento no campo causal. Aí, então, o que que ocorre? O indivíduo, para desenvolver esse conhecimento, ele precisa de intensificar a busca, né? Aí muitas pessoas dizem: não, mas eu ouvi dizer que a busca não tem nada porque eu já sou, né? Coisa mais comum da sobreposição, né, de Satya e Mithya é o buscador que cansou de buscar e diz assim: não, não, a busca acabou porque eu sou Satya, eu sou a consciência e, portanto, não existe necessidade de busca. Você busca mosca, mas eu não. Eu sou mosca, eu não busco mosca nenhuma. Tudo bem. Então, essas declarações da boca para fora também não resolve o problema. O buscador, ele só vai para a busca quando a busca abandonar ele. Não é ele que deve abandonar a busca. A busca abandona o buscador. O buscador para de ser um buscador porque ele buscava até que ele encontrou a compreensão final. Agora é clara, está bem estabelecida, não é uma contradição constante. O meu conhecimento e o modo que ele se manifesta na minha vida, nas minhas interações. Então, ali a busca acaba, tá? Mas não porque o indivíduo disse assim: eu não busco mais. Não, é porque a busca não se faz mais necessária. A busca abandona o buscador. Ela só vai abandonar o buscador quando a intensidade dela busca for tanta, 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 que a ficha, no final, cai, ou o indivíduo se encontra numa situação na qual a ficha não caiu ainda,
mas ainda assim eu não posso buscar mais, porque eu já busquei, já fiz tudo no âmbito da yoga, no âmbito do Nididhyasana, em todos os anos já fiz tudo e ainda assim, né? Então, como eu digo, às vezes uma prece, né, que foi mais ou menos o meu caso, uma prece ao Criador, né, dizendo, ó, eu já fiz tudo que eu posso fazer, eu não consigo nem mais buscar, mas ainda assim, eu, em toda a minha honestidade, intimidade com vocês, né, Lord Ishwara, eu digo, ainda não me sinto satisfeito, eu ainda não sinto que o conhecimento seja realmente demonstrado no dia a dia da minha vida, entendeu? As minhas reações, as minhas interações denotam que eu ainda respondo com base nesta ignorância cósmica fundamental do Aham, corpo, mente e asmi. Então, como que seja este processo final, ele só chega naquele pico se nós estivermos intensificando essa busca, não abandonando a busca, intensificando a busca, tá? Intensificando, intensificando. E a melhor analogia é o fogo, uma chama. Uma chama, ela inicia pequena, mas na medida que ela vai queimando outros materiais, né, materiais combustíveis, ela vai queimando, aí a chama vai crescendo em volume, vai crescendo em intensidade, tá? Então essa analogia vedântica é maravilhosa. A chama do Nididya, do Mumukshudha, esse desejo pelo conhecimento que transforma e liberta, no início é uma chama pequena. Ela se apaga com qualquer ventinho do samsara. Tem o ventinho de Sansara, vamos fazer isso, vamos fazer uma trilha, vamos fazer aquilo, vamos fazer. Qualquer coisinha apaga essa chaminha inicial. Depois ela vai crescendo. Como é que ela cresce? Na medida que o buscador vai intensificando a busca. Ele vai apostando mais, e esta busca é como um fogo, é uma chama que ela cresce às custas dos outros desejos. O combustível do mumukshutva, o combustível deste desejo, entendeu? É a queima, é obtido através da queima dos outros desejos sansáricos. Tá? Então, se a gente vive a vida nutrindo a chama do samsara, o desejo pelas satisfações sensoriais do mundo, da dualidade, e ao mesmo tempo tentando nutrir o desejo pelo autoconhecimento, a gente vai ficar com os pés nos dois mundos, nutrindo a ignorância e ainda assim tentando nutrir o autoconhecimento. Aí o progresso é mais lento, ok? Então é toda uma questão de intensificação, é toda uma questão de mumukshudva, tá? De intensidade nesta busca, até que a busca nos abandone por si mesmo. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om Namastê.